Meus queridos amigos de doutrina espírita, boa noite. A vocês do Jesus Redivivo, eu sou José Carlos, trabalho aí nos primeiros domingos do mês e nas segundas-feiras, onde nós atuamos como médium, de psicofonia. Agradeço mais uma vez o incentivo aí dos amigos e as preciosas preleções também dos queridos irmãos do Jesus Redivivo, que com certeza vem sempre acrescentando um pouco a mais daquilo que nós tanto precisamos. Eu gostaria de, nessa noite, falarmos um pouquinho sobre a oração. É indiscutível que todas as religiões falem a respeito da oração, da prece, e que todos aqueles que tiveram uma grande fé em Deus e elevaram seus pensamentos, nunca ninguém ficou sem as respostas. Mas hoje nós gostaríamos de falar não somente da prece, como também da sua importância e dos seus efeitos. Porque é claro que todas as religiões falam sobre a prece. Mas nós vamos aprendendo com a doutrina e de uma forma especial com André Luiz, dos seus efeitos, da grande contribuição que a prece traz a nós e aqueles para quem nós oramos e realizamos as nossas preces. É claro que a prece mais sublime que nós recebemos um dia foi, sem dúvida alguma, de nosso Senhor Jesus Cristo, e consta lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 9 a 16, que é a prece dominical, que é o Pai Nosso, que sintetiza para todos nós a importância de como pedir, de como agradecer e de como louvar o nosso Pai Todo-Poderoso. E se nós lermos a prece dominical, nós vamos observar que está inserida nela o perdão ao nosso próximo, se nós queremos ser perdoados por Deus. Veja a sublimidade dessa prece trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando chegou até nós o Consolador prometido, através de Kardec, nós vamos observar que Kardec, esse ser inspirado pela providência divina, não esqueceu de forma nenhuma de tecer comentários a respeito da importância da prece. Tanto é verdade que nas obras do Pentateuco, que são as 5 obras do Espiritismo, nós vamos encontrar hoje, com o lançamento desses livros novos pelo índice analítico, que encontra-se no final de cada livro por ordem alfabética, nós podemos lá ver assim prece. Então tem lá a prece, tem lá a página do livro, e nós vamos ver que Kardec, nas 5 obras básicas, ele nos traz profundos conhecimentos sobre a importância da prece. Pois bem, no Livro dos Espíritos, nas questões 658 a 666, nós temos aí várias questões a respeito da prece. Na questão 658, ele diz assim: a prece é agradável a Deus? É a pergunta que ele faz aos espíritos. E os espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele, para Deus. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e com sinceridade. Então, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Céu e Inferno, na Gênese, todas essas 5 obras traz importantes esclarecimentos
a respeito da prece. Que todos nós que somos espíritas e cuja finalidade são duas, que é a prática da caridade e a oração, não deveríamos deixar de ler, de refletir e de praticar. Foi o que fez o nosso Beto aí, né, muito bem inspirado, chamando o grupo, chamando algumas pessoas, e que isso daí se amplie, para que todos, tomados de compaixão, de amor, de sinceridade, por tudo que está ocorrendo nessa época aí do Covid-19, do coronavírus, muitos e muitos inúmeros irmãos passando por perdas terríveis, e aí tendo um grande sofrimento, porque a morte é uma coisa muito dolorosa. E sabemos perfeitamente que, por mais que compreendemos, a partir do ente querido, deixa marcas profundas em nosso coração, de saudade, de dor, deixa um vazio. Então, precisamos mesmo orar. E quando nós oramos, nós nos confortamos e também confortamos o nosso semelhante. E por que dizemos que André Luiz é um espírito maravilhoso? Gente, sem dúvida alguma, nós temos uma grande dívida para com André Luiz. Por que digo isso? Pelas inúmeras informações que eles têm nos trazido do mundo espiritual. Por Chico Xavier, esse médium que foi um exemplo para todos nós, que teve uma mediunidade límpida, que conseguiu captar as mais belas informações do mundo espiritual que nos trouxe, né, Emmanuel, André Luiz e tantos outros. Nós vamos vendo que com André Luiz e Espírito Luminoso, ele nos traz informações do mundo espiritual, das suas obras, que é de nosso lar, e a vida continua. Os efeitos da prece é maravilhosa. Todos nós aqui, que já lemos o livro do Nosso Lar, vamos lembrar uma passagem assim maravilhosa de André Luiz. Depois de ele ser resgatado por Clarencio, está instalado num quarto em Nosso Lar, ele é visitado, né? Ele é ajudado por os enfermeiros, por Lísias, tal. E ele conta que em determinado momento ele está lá no quarto e ele ouve uma melodia de um equipamento que está na parede. E aquelas vibrações lhe trazem uma paz. E o enfermeiro diz assim: André, você fique aí tranquilo, que agora é o momento em que todo o nosso lar se une em oração. Então eu vou para a oração e em breve eu volto. E André Luiz diz: eu posso ir? E o enfermeiro diz: bom, você está fraco, mas se estiver disposto, vamos. André Luiz se apoia no braço do enfermeiro e vão. E André Luiz relata que quando ele entra naquele salão, onde todos estão orando, ele relata a luminosidade que envolve aquele ambiente. Logo depois, as pétalas luminosas que caem sobre eles, e ao tocar os espíritos desaparecem. E André Luiz sente um reconforto muito grande em seu coração, porque todos sabem que depois do que ele passou, e ele diz assim: é o primeiro conforto que eu recebi do plano espiritual, através da oração, através da fé, da confiança nos amigos espirituais. Quando André Luiz sai, né, do livro Nosso Lar, que ele vai agora relatar essa grandiosa obra que eu amo de paixão, que é Os Mensageiros, ali André Luiz se torna um espírito luminoso. E os amigos que leram vão lembrar que lá no capítulo 15 do livro Os Mensageiros, depois que André Luiz Vicente e Aniceto saem do centro dos mensageiros, o centro dos mensageiros é onde ele colheu inúmeras informações a respeito daqueles que fracassaram quando aqui na Terra. Tem relatos muito apropriados para todos nós. Então, quando ele sai do centro dos mensageiros e vai em direção a um posto de socorro,
cujo diretor é Alfredo Ismalha, no capítulo 15, intitulado A Viagem, ele conta que, em determinado momento, ele é envolvido numa grande luminosidade, de dentro para fora, ele e Vicente, que ao mesmo tempo se ajoelham em agradecimento a Deus pelos benefícios do mundo espiritual. Que maravilha! Aniceto os parabeniza e diz: todo filho de Deus deve ser agradecido ao Pai Celestial pelos benefícios recebidos. E ele conta que ficou ali por muito tempo em agradecimento, por agora ele receber do íntimo do seu coração aquela luminosidade. Logo depois eles continuam a marcha, estarão junto de Ismalha e Alfredo, nesse posto de socorro, que é um castelo numa região trevosa, onde recolhe, ampara e ajuda espíritos em sofrimento. Em determinado momento ele conta que é chegada um instante da oração. Então Ismalha, algumas companheiras, com Alfredo, com Aniceto, eles dirigem-se a um amplo salão, aonde ele vê espíritos mumificados, todos deitados. E ali, tendo os pesadelos de sofrimento e de dor, que traziam da terra no seu íntimo o arrependimento de práticas mal praticadas, né? E ali Ismalha então se põe em oração. André Luiz relata que o sol parece que desaparece, as claridades do sol, e o céu se ilumina, caindo sobre eles como se fossem flocos, luminosas, que interpenetram os seus corpos de forma idêntica, em Ismalha, nas mulheres que acompanhavam, em Aniceto, em outros colaboradores, todos eles. E continuando naquela fé, naquela projeção de ajuda, dos seus corações saem aquelas energias que vão atingir aqueles espíritos mumificados e vão ajudá-los a se despertarem, alguns, para as realidades espirituais. Então veja a importância da oração, a importância de nós nos unirmos os nossos corações em prece em favor daqueles que precisam. Por isso que o nosso querido Beto convida a todos nós, todas as manhãs e à noite, naquele momento de oração, porque mesmo distante podemos estar unidos, porque Emmanuel disse que pensamento é vida, e através da certeza, da confiança, pedirmos por todos aqueles que estão nesse grande sofrimento. E os coletores da espiritualidade maior vão pegar as nossas energias, esses fluidos, como muito bem diz a nossa Isabel, essas energias, e vão levar a todos os cantos que necessitam. Por isso, faz a grande importância de nós nos atermos nas orações, nesses momentos de paz e de alegria. E aí eu gostaria de terminar a minha singela preleção com essa oração, né, que Aniceto traz para todos nós e que eu ofereço a todos vocês. É uma oração pequena, mas de grande importância. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os seus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa.
semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, se indulgente, ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. Fiquem todos com Deus, muita paz e que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos uma vez mais.